E hoje nós temos uma convidada incrível, eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre liderança nesse hipster.tube. Oi, meu nome é Guilherme Lima e eu estou aqui hoje com a Elaine. Tudo bem, Elaine? Tudo bom, Guilherme? E você? Tudo bem, tranquilo. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho e falasse como que você chegou no cargo de liderança. Vamos lá. Bom, Elaine Trevisanuto, trabalho na B3 há 8 anos. Atualmente sou diretora de tecnologia, de engenharia de software, de alguns produtos da B3. Eu estou na linha, no caminho de liderança já há muitos anos. Eu comecei na parte técnica, eu fui fui desenvolvedora Oracle, desenvolvedora várias linguagens, até que em um determinado momento da minha carreira, eu comecei a perceber que eu tinha uma tendência forte à gestão. E mesmo não querendo, eu ia tomando o caminho de liderança, mesmo não sendo de forma tão explícita, tão pensada, né? Até que em um determinado momento eu comecei a carreira, então coordenadora, gerente, superintendente, e agora estou aqui nesse desafio bastante interessante que eu tenho na B3 hoje. Que legal. Não foi planejado, você falou assim, eu quero ser uma Isso. grande líder Isso. de desenvolvimento, não foi isso que aconteceu? Não foi planejado. Engraçado que eu conversei com outras pessoas já, outros líderes, e nenhum deles falaram assim, eu me planejo ser um líder, sabe? 15 anos, 20 anos e fala, quero ser um grande líder. Não aconteceu. As coisas foram acontecendo, então. Exatamente. Eu acho que você vai moldando, né, a sua carreira, experimentando, estudando, se preparando para as oportunidades, né? E aí o seu skill, o seu soft skill, ele também te ajuda a conduzir, a chegar lá na posição que você está, né? Uhum. Eu acredito que quando o soft skill não tá pronto ou não é exatamente aquele para o cargo de liderança, você sofre mais, você tem que se dedicar mais. Uhum. Quando está mais alinhado, você acaba conseguindo caminhar de forma mais natural, mais no flow, né? Que legal. Você acredita que esse aprendizado pré-liderança, pré-gestão, colabora para você ser uma líder melhor? Muito, muito. Eu acredito que para você ser uma boa liderança, uma boa gestora, você tem que gostar de gente, você tem que ter foco no desenvolvimento de time, foco no desenvolvimento de relação com o cliente, né? O cliente tem que ser absolutamente ouvido e entendido, mas tem uma base que é o seu desenvolvimento tecnológico, seu desenvolvimento técnico, que é bastante importante, né? Isso acaba fazendo parte da nossa experiência. E aí, com a experiência, e aí você junta o desenvolvimento que você vai fazendo, e o autodesenvolvimento é fundamental, né? A gente tem que o tempo inteiro estar se preocupando em o que eu vou aprender agora, o que eu vou fazer agora. Então, eu acho que todo embasamento de experiência e de aprendizado no começo de carreira foi fundamental. Legal. Quando você diz aprendizado e a gente se desenvolver como líder, existe também a questão do desenvolvimento como time, né? Então, estou liderando um time e eu quero desenvolver esse time. Como que funciona esse desenvolvimento na B3, dos times e das pessoas? A gente na B3 tem um trabalho muito forte e tem uma preocupação genuína de desenvolvimento de pessoas, né? Então a gente tem, além de todo o nosso processo formal, então a gente tem avaliação de desempenho, a gente tem as ferramentas de PDI, plano de desenvolvimento, a gente tem muitos treinamentos, e esses treinamentos eles são trilhas focadas em skills. Então a gente tem uma trilha para líderes, a gente tem uma trilha para desenvolvedores, a gente tem várias trilhas. E a gente tem um programa, por exemplo, de expertise, né? Que é onde a gente trabalha as pessoas, os talentos que já vão ser preparados para a próxima etapa de liderança ou de liderança técnica. A gente tem plataformas de desenvolvimento, a Lura é uma delas, para que exatamente a gente consiga dar para o nosso time o preparo e o desenvolvimento. Então, assim, a gente faz muitos workshops, agora a gente vem na parte de tecnologia, a gente faz muitos workshops de tecnologia, né? A gente chama de Encontro Tech. Então, a gente pega do que a gente está falando no mercado. Estamos falando de IA generativa. Então vamos convidar os parceiros e as empresas que estão mais avançadas nesse tema. Legal, então a gente faz os encontros tech
Para quê? Para trazer os times, né? Inclusive das nossas empresas controladas, coligadas do grupo, para que todo mundo aprenda junto, cresça junto. Que legal. Como que você lida com a inovação? A gente sabe que tecnologia, a gente dorme, acorda, tem uma nova coisa, uma nova tendência, uma nova ferramenta, né? Como que a B3 lida com isso? A B3 tem uma preocupação bastante forte com inovação. A gente tem uma área que faz pesquisa e desenvolvimento. Ela busca sempre procurar no mercado o que está acontecendo, testar, fazer POC. Então, a gente, por exemplo, IA, né, que está super, todo mundo falando. A gente tem um grupo trabalhando, desenhando processo, desenhando governança, testando o ferramental. E quando o ferramental está bom, eles entregam para os times de engenharia de software ou para os times de infraestrutura, né? Para que a gente comece a usar e colocar na prática. Então, a inovação na B3, ela tá com bastante foco, mas sempre muito alinhado aos nossos negócios, né? Então, assim, faz sentido colocar, sei lá, há um tempo atrás, metaverso foi alguma coisa bastante relevante. Faz sentido? Olhamos, testamos, parece que agora não faz. Então, o que faz sentido? IA generativa. Vamos pôr educação financeira, vamos usar isso para ajudar o mercado a aprender, né? A gente tem nosso propósito na B3, que é desenvolver o mercado de forma sustentável. Passa por isso, né? Educar financeiramente as pessoas. Como é que a gente, como B3, como uma das principais infraestruturas de mercado, né, de bolsa de valor do mundo, como é que a gente faz com que a sociedade aprenda, né? A gente recentemente lançou um título do Tesouro Direto que chama... A gente soltou o Renda Mais e agora o Educa Mais, que são... foco nas pessoas, a pessoa física, como é que a gente ensina as pessoas a investir, como é que a gente apoia, né? Imagina, tinha um mito que para você começar a investir na bolsa, você precisava de muito dinheiro, né? E hoje, assim, com R$30 você compra um título de Tesouro Direto, né? Então, eu estava até vendo os números, a mediana de quem inicia o investimento na bolsa é de R$100, né? Então, a gente tenta usar a inovação para trazer isso, esse valor de verdade para quem está fora desse nosso mercado. Quanto que você julga inovação importante para uma equipe, sabe? Para o time, para a empresa ou para o próprio líder? Sim. A gente tem... a palavra inovação, às vezes, traz embutida nela aquele conceito de inovação disruptiva. E aí as pessoas falam, não, eu sou uma empresa de mercado financeiro, eu não posso... não é isso, né? Eu acho que a inovação, ela tem os vários tipos e tem a inovação contínua, né? A inovação que é desde melhorar um app que alguém está usando. Então, assim, para mim, inovação é fundamental. Todo líder tem que ter na sua cartilha diária o que eu estou inovando. Eu brinco com o time que a gente tem que estar sempre inconformado com as coisas, né? A gente tem que se incomodar com as coisas que não estão dando certo e pensar sempre em inovação. Como é que eu resolvo, como é que eu inovo? E para inovar eu tenho que estudar. E para estudar eu tenho que ter foco no que eu quero resolver, né? Então você junta o que eu estou querendo resolver com isso, como eu vou resolver isso, o que está me incomodando e o que tem no mercado que eu posso alavancar essa solução. Muito legal. Essa questão do estudo, você acha que faz sentido a gente colocar, por exemplo, os colaboradores, as pessoas que estão sendo lideradas, falar assim, olha, durante esse tempo seu de trabalho, você tem um determinado tempo de estudo. Aconteceu isso numa conversa anterior que a gente teve dessa série. Sim. Que não havia essa cultura na empresa e foi implantado. Falou assim, olha, vocês vão estudar, agora vocês vão se desenvolver. Essa cultura de aprendizado, como você julga importante para um time, especificamente de desenvolvimento? Eu julgo fundamental, né? A gente, na B3, a gente está... Além daqueles eventos que eu te falei, Encontro Tech e tudo mais, a gente tem umas trilhas, por exemplo, de cloud. Vou dar um exemplo, né? A trilha de cloud.
Então as pessoas fazem a trilha de desenvolvimento, elas tiram a certificação e a gente estimula isso através de metas até, para que as pessoas de fato se dediquem, né? Então os líderes estão aprendendo também a dar tempo para o time aprender, né? Porque é fundamental. Em tecnologia, as coisas, né? Não é mais nem VUCA, né? Nós já estamos num outro estágio das coisas. Se a gente não tiver o tempo inteiro aprendendo, a gente com certeza não vai ter a melhor solução, a gente não vai ter o melhor ambiente para as pessoas trabalharem. Então, como é que a gente atrai? Como é que a gente retém pessoas, os talentos, né? Acho que esse ambiente de aprendizado, de parar para estudar, eu acho que até para isso é importante, para atrair e reter as pessoas na empresa. Que legal. O quanto você julga cultura ser importante para um time ou para uma empresa? Nossa, julgo assim absolutamente fundamental, importante e crítica. Eu venho vivendo uma jornada de transformação cultural na B3 também bem legal, né? Quando a gente juntou a B3, a B3 nasceu, a gente começou uma frente grande de cultura. Então, a gente veio trabalhando até que agora, semana passada, a gente lançou o nosso propósito, que é derivado de todo esse trabalho de cultura que a gente vem fazendo. E a cultura de aprendizado, ela tá dentro, né? Essa cultura de errar, corrigir rápido, olhar para o novo. E para fazer isso, você tem que estar preparado. E o preparado através da educação, do aprendizado e da experiência, né? E o risco também, né? E o risco. E existe o risco, porque nem sempre, mesmo estando em uma posição de liderança, às vezes a gente fala assim, eu não tenho todas as respostas, mas eu preciso arriscar, né? Sim. O tomar risco é importante para o líder? Sim, sempre. Eu acho que tem um segredo no tomar risco, né? Que a gente aprende todo dia. Se a gente não tiver uma boa base de informação, né? Se você não perguntar, se você não procurar entender, se você não tiver um pouco de conhecimento, e aí o conhecimento, se você não tem, você vai buscar, né? Quem tem esse conhecimento aqui que pode me ajudar? Pode estar dentro da empresa ou fora da empresa? Então, eu acho que o tomar risco é fundamental, senão você não inova, né? Não tem inovação sem tomada de risco. Eu acho que a tomada de risco tem que vir acompanhada de análise, entendimento do cenário, principalmente entendimento do impacto do risco. Eu acho que tem que tomar risco. Aí você mede o tamanho do risco, o tamanho do impacto e toma ou não, né? É legal. Quando fala de risco, eu lembro de um case específico, que é o Fire Phone, que foi uma tentativa da Amazon de criar um celular baseado nas televisões 3D, que não funcionou, não deu certo. Tanto que eu não conheço ninguém que tenha o Fire Phone, né? Sim. Da Amazon. E não deu certo, a Amazon pegou todo aquele conhecimento desse projeto que fracassou, que não funcionou, e criaram a Alexa, que eu conheço várias pessoas que têm uma Alexa em casa, né? Chega em casa, já ajuda a cozinhar, ajuda a fazer receita, marcar tempo. Então, realmente, sem essa tomada de risco, né? Essa coragem, eu acho, né? É uma coragem, né? Que a gente tem que falar assim, ó, vamos tomar essa decisão, vamos tentar fazer isso. Eu acredito nisso também, assim, que a liderança, ela passa por coragem, honestidade, né? Claro, honestidade é básico, mas talvez a palavra seja transparência, né? Ser genuíno, né? E a tomada de risco, ela vem nesse caminho mesmo de você se permitir, né? Vamos experimentar? Aonde a gente vai experimentar? Qual o impacto, né? Não deu certo. Mas o que a gente faz com isso depois que não deu certo? Tem que aprender rápido, né? Para que serviu essa... Eu acho que a liderança, ela tem a obrigação de gerar um ambiente que as pessoas possam experimentar no lugar certo, com o risco bem mapeado, e depois usar a experiência, o experimento, para gerar inovação, para gerar melhoria, né? Que legal. Que é esse exemplo que você deu da Alexa, né? É isso aí, é exatamente esse. O tempo é um fator importante para a liderança? Por exemplo, vamos tomar uma determinada decisão. Vamos esperar ter 100% das respostas para a gente tomar a decisão, ou não, vou chutar, 50% e vamos tentar. Você julga o tempo um fator importante na tomada de decisão de uma liderança? Total, sim. Eu acho que o tempo na tomada de decisão, ele está exatamente ligado ao que a gente falou antes, né? Se a gente demora para tomar uma decisão, a gente pode perder a janela da oportunidade. A gente pode perder pessoas, inclusive, né? Já vi casos em que, vamos fazer o projeto tal, vamos fazer a frente tal.
Agora não está na hora, as pessoas vão embora, porque elas querem trabalhar com o que tem de melhor. As pessoas ficam muito felizes quando entregam uma frente, um projeto que deu certo, que as pessoas comemoram. E, ao mesmo tempo, elas também ficam felizes se elas entregaram errado, mas se você, como líder, sentou junto e falou, tá bom, o que a gente aprendeu disso aqui, o que a gente não vai fazer mais e o que a gente vai fazer agora com isso que a gente aprendeu, né? Então, o tempo, eu acho que é uma variável bastante importante na tomada de risco, né? Se eu demorar muito para tomar essa decisão, se esse projeto, que hoje a gente nem fala muito de projeto, mas estamos chamando aqui de projeto uma entrega. Essa entrega vai levar 6 meses, 8 meses, não cabe mais, né? Então, hoje em dia, principalmente com a IA generativa, eu acho que a gente está cada vez mais acelerando a questão da agilidade, né? Porque a gente tem que experimentar e não deu certo e muda. E o tempo passa a ser mais precioso ainda, né? Porque é tudo muito mais rápido. Sim. Né? Isso pode se dar em conta também a geração, né? Por exemplo, a geração dos meus pais se comunica numa velocidade de uma forma diferente de mim, que se comunica diferente dos meus primos que são bem mais novos, sabe? Sim. Então, acho que a empresa entender e o líder conseguir lidar, né, com diferentes idades, né? Porque quando a gente fala de liderança, existe a parte técnica que está envolvida, né? Uma expectativa que a empresa almeja daquele colaborador, daquela funcionária, por exemplo, mas existe também esse lado do pessoal, né? A pessoa querer crescer, a pessoa querer se desenvolver. Pensando nesse contexto, você acredita que os modelos que a gente tem hoje de trabalho, por exemplo, trabalho remoto, 100% em casa, o trabalho híbrido, vou 2 dias por semana, 3 dias por semana no escritório, ou não, trabalho presencial. Tem algum desses modelos que você acredita que faça mais sentido e qual que vocês usam na B3? Você falou um ponto legal que é a questão das gerações, né? A gente, acho que como líder, e eu que sou uma líder mais experiente, tenho mais de 25 anos de carreira, a gente vive tendo que aprender a lidar com as gerações que estão chegando no mercado, né? E eu acho que a gente aprende a lidar convivendo, né? Então, quanto mais próximo você estiver do time, mais você estudar sobre aquela geração, eu acho que mais facilita. Sobre o trabalho híbrido, na B3 a gente adota, na grande maioria, 60% presencial, então 3 dias na semana presencial e 2 remotos. A gente tem alguns cargos que tem uma certa flexibilidade, mas no geral é isso. Eu acredito no trabalho híbrido, né? Quando a gente ficou 100% remoto, eu acho que a gente perdeu algumas coisas no 100% remoto. A gente perdeu aquela inovação ou aquela criatividade que as coisas aconteciam no corredor, no cafezinho, no almoço. Olha, eu tive uma ideia, por que você não faz isso? Essa coisa não tinha. Por outro lado, principalmente nas grandes cidades, né, que a gente leva muito tempo no trânsito, a gente tem alguns limitadores, né, para o presencial, ninguém também talvez queira mais voltar 100%, né, presencial. Então, eu acredito no híbrido, a B3 também acredita no híbrido, e a gente tem tentado cada vez mais mostrar que faz sentido para as pessoas, né? A gente não tem tido problema, as pessoas têm, de uma forma ou outra, se adaptado a trabalhar assim, porque quando você mostra o propósito, quando você mostra a razão, o porquê das coisas, como líder, né? Eu acho que fica mais fácil das pessoas comprarem esse modelo. Que legal. Acho que algumas palavras foram citadas algumas vezes nas suas respostas que eu gostei, que é a questão de como que a liderança se comunica, como que a liderança passa essa mensagem, a questão do propósito também. Parece que é uma característica que não pode faltar em um líder, a questão da comunicação, principalmente com o time, essa questão da empatia. Isso realmente é muito importante, né? Muito, muito. Eu tive um líder que quando ele começava numa empresa nova, ele fazia uma apresentação com uns slides e ele punha um slide que falava comunicar, comunicar, comunicar. Eu era analista quando eu vi isso, e isso ficou muito em mim. E hoje eu entendo bem por que ele fez isso, né? E a comunicação, ela tem vários formatos, né? Ela tem vários públicos. Então, se o líder não se preocupar com a comunicação, você acaba não comunicando, você se afasta das pessoas. E aí fica muito mais difícil, né? Conseguir engajamento. Eu acho que tem rituais, que a gente deve fazer sempre, né?
Então, tem dinâmicas de café com time, de bimestral para comemoração, enfim. Eu acho que vamos falar de estratégia da área, vamos falar de estratégia da empresa. Cada vez mais eu tenho certeza que a comunicação ela é responsável por grande parte do resultado, de sucesso ou não, de uma equipe. Legal. E nem só para os momentos que são felizes, né? Acho que até vou dar um exemplo ruim aqui, né? Para um desligamento. O líder ele precisa ter esse jogo de cintura, né? Para ele conseguir não passar essa mensagem. Até interessante que nas conversas anteriores, a questão do desligamento para um dos líderes que passaram, ele falou assim, foi tão difícil para mim, um dia antes, ele nem dormiu. Porque ele falou, caramba, amanhã eu preciso encontrar as melhores... ou seja, o cargo de liderança, para quem vem de fora e não é líder, fala assim, caramba, que incrível, olha aquela pessoa. Mas existem alguns dias que são mais difíceis, né? Exato. Pode comentar alguma história, um momento que você fala, puxa, isso aqui foi difícil. E para não ficar no difícil, você conta um feliz depois. Tá. Mas começa com o triste primeiro, que aí depois fica mais legal. É verdade, essa coisa de, a pessoa é líder, não sei o que legal, mas, né, o ônus e o bônus de cada coisa, né? Eu acredito que o processo mais difícil como liderança que eu passei foi um corte que eu vivi numa outra empresa, foi um corte bem grande, que a gente teve que desenhar, né, os desligamentos. Eu fui a responsável por montar o plano, isso levou 2 meses, e durante 2 meses... poucas pessoas estavam envolvidas e a gente tinha que decidir a vida de várias pessoas que iam ser desligadas, né? Eram 10% da área que ia ser desligado, um pouco mais, na verdade. E eu acho que aquele momento, aqueles 2 meses de será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou pondo a pessoa certa? Será que é isso aqui que o próprio líder da pessoa às vezes não estava envolvido? Eu acho que foi bastante difícil. E eu acho que desligamento no geral... Por outro lado, quando não é um corte, quando é uma ação de performance, eu acho que é muito mais tranquilo, né? Porque você vai dando feedback, vai sinalizando para a pessoa e no final, quando vem o desligamento, foi só uma consequência do que você já vinha conversando. É sempre difícil, é sempre duro, mas eu acho que é menos impactante. E o lado bom é exatamente o inverso, né? Ontem eu tive o prazer de promover uma pessoa na minha área. Para superintendente. É uma delícia, né? Você poder virar para a pessoa e falar assim, sabe tudo que você fez, tudo que você trouxe para a empresa, você trouxe para as pessoas que trabalham com você, olha aqui, teu reconhecimento. Então essa comemoração, hoje a gente comunicou o time, comunicou os pares dele. Cara, eu acho que é a grande delícia de ser liderança, né? Sim. Então provavelmente a liderança não é um mar de rosas, né? Claro, tá claro que não é, né? Não. Vão ter dias muito duros, e vão ter dias mais tranquilos, vão ter dias muito felizes, né? E sim. Eu acho que é o desafio, acho que não especificamente só do líder, mas como pessoa. Porque no fundo, quando a gente fala sobre liderar um time, a gente está falando sobre cuidar de pessoas, né? Sim. A gente está falando de cuidar de sonhos, cuidar de expectativas, emoções, sim. né? Então, para um líder, você imagina que, principalmente para o nosso cenário, né, de tecnologia, nós precisamos cuidar de um time de desenvolvimento, precisamos cuidar de um time que vai criar uma nova frente, um novo projeto. No fundo, o que a gente está falando são de pessoas, né? O quanto que um líder precisa valorizar pessoas no time e ter a confiança de um time para que as coisas realmente aconteçam? Eu acho que o engajamento, para mim, vem diretamente da relação de confiança, né? Então, e a relação de confiança, para mim, é construída de várias formas, né? Com transparência, com você ser genuíno com o time. Então, assim, para mim, a confiança é a base de tudo, né? Sempre que eu chego numa equipe nova, eu sempre falo isso, transparência e confiança. Se a gente não conseguir essa base... Não tem mágica, Não tem mágica. Né? A gente falou de coisas boas e coisas ruins, né? Quando um projeto não deu certo, e a gente já passou por isso, já passei por isso, o projeto não deu certo, você tem que jogar fora aquilo que você fez, você tem que chamar o time, fazer lições aprendidas e dizer, olha gente, mas o que a gente vai tirar de bom disso, né? E aí, quando você conquista, quando você entrega alguma coisa que o cliente adorou, que vem feedbacks bons, você fala, tá vendo? Então, a confiança... ela é conquistada mesmo, para mim. E ela é conquistada com transparência, com comunicação forte, né?
Como funciona as reuniões nesse quesito de confiança? Eu acho que existem talvez dois cenários, né? Existe a confiança do time, especificamente, e a confiança das pessoas mesmo, né? Um determinado colaborador ou colaboradora confia em mim, né? A gente, como liderança, consegue perceber isso, né? Como que você trabalha esses dois tipos de confiança? Do time e de uma pessoa, especificamente? A confiança de time, para mim, é construída através de dinâmicas diárias, de troca, de feedbacks. Eu acredito que a confiança ela é estabelecida quando você tem um ambiente saudável, um ambiente que as pessoas não tenham medo, né, mas que tenha muito respeito. Né? Quando a gente fala de ambiente saudável, quando a gente fala de... Me vem à cabeça diversidade, né? Me vem à cabeça inclusão. Né? Eu acho que quanto mais a gente fala de diversidade, de inclusão, também traz mais confiança para o time. Né? Um time diverso de pensamento, diverso por várias... É um time que confia mais. Geralmente, eu acredito muito nisso, né? Então, colocar uma pessoa que pensa diferente, que tem um mundo diferente, ela pode ser ouvida pelo time, ela pode participar das decisões do time, para mim, isso gera a confiança do time. Você fazer com que quem fez a entrega comunique para os demais como fez, porque fez, também vai gerando aquele clima de, pô, olha aí, eu tô junto, eu fiz isso e tal. E na confiança bilateral, vamos chamar assim, eu gosto muito de fazer one-on-one com o time. Eu até tenho uma brincadeira com eles, que eu brinco que o one-on-one é Vegas. O que a gente fala lá, fica lá, né? Até pra gente criar o laço de confiança, né? Então eu conto muito da minha história. Veja, não é para falar de coisas pessoais. Se quiser falar, ok também. Mas o meu foco aqui vem me conhecer um pouco, eu quero te conhecer também. Então, as verdades têm que ser postas, né, na mesa. Então, para mim, a confiança passa por aí. Que legal. Muito bacana. Qual é o maior desafio que você já enfrentou como liderança? Maior desafio como liderança? Ter que motivar um time sem acreditar que aquele era o melhor caminho que a gente estava tomando. E o que você fez? Eu peguei o assunto, estressei o assunto até o limite dele para ele ficar o mais palatável para mim possível, né? Não foi na B3, então não vou falar, aconteceu numa outra empresa. Eu não concordava, mas eu comecei a procurar entender por que a empresa estava fazendo aquilo. E quando eu entendi, a coisa começou a ficar mais fácil para falar para as pessoas, né? Então, quando as pessoas falavam para mim, poxa, mas eu não concordo com isso que vai acontecer, não, vamos lá, vamos conversar, me conta por que você está incomodado. Então, naquela situação, eu me lembro de ter conversado muito com as pessoas. Muito. Eu me lembro de pegar minha agenda, assim, tirar reuniões da agenda para ficar o tempo todo ali perto. Era um impacto grande nos times. Não era desligamento, mas era um impacto grande. Eu lembro de ter bloqueado a agenda para ficar com as pessoas, conversando com as pessoas, né? Então, primeiro eu tentei olhar o porquê e me convencer do porquê. E aí eu abri a agenda para as pessoas e fui conversando. Isso não foi uma semana, um mês, né? Não. Foram alguns... Foi um bom meses tempo. Ou anos, né, até de trabalho, né? Sim. A confiança é um desafio para a liderança, né? Sim. Porque acho que os dois assuntos que a gente puxou bastante, né? A gente conseguir comunicar o time e ao mesmo tempo esperar que o time acredite, né, nessa comunicação que a gente fez é um desafio, né? Sim. A chance de virar uma liderança mais próxima do que era no século passado, microgerenciamento, a supervisão pessoal, parece que não funciona mais hoje, né? Não. E hoje, esse ponto é interessante que você falou, porque eu nunca acreditei em microgerenciamento, eu sempre acho que você tem que dar autonomia e responsabilização, né? Eu acho que as coisas têm que andar juntas, senão você só dá autonomia, depois, né? Acho que tem que andar junto. E tem uma grande decisão aqui que precisa ser tomada, né? Porque como você faz para garantir a melhor entrega, o melhor resultado, acompanhando o time sem microgerenciamento. Mas não cabe mais mesmo. Por isso que hoje o ágil, as metodologias que cuidam bem do desenvolvimento de produto, de software, elas passam por esse ambiente de como a gente vai acompanhar, como a gente vai fazer gestão. Porque de fato não dá mais para ficar
no controle, né? Uhum. Controle não... Não faz mais sentido. Não. É interessante isso. Você comentou um pouquinho sobre IA generativa, né? O ChatGPT, algumas soluções que são criadas também para esse cenário. Existem algumas ferramentas ou modelos de dados que vocês usam para acompanhar a performance dos funcionários, colaboradores? Na B3, a gente tem algumas ferramentas, né, de acompanhamento. A gente está implantando algumas outras agora, a gente está estudando, a gente está com projetos em andamento. A gente usa alguns dashboards que se baseiam no nosso ferramental de desenvolvimento, né, que agora está tombando tudo para o GitHub. Então, assim, a gente tem toda a esteira de DevOps sendo implantada full, né, então, em cima disso, em cima do Gira, a gente está montando... A gente tem alguns parceiros que estão ajudando a gente a montar esse acompanhamento e gerar com isso indicadores de performance para ajudar o líder a ver onde é que ele tem que acompanhar mais, onde é que ele tem que mudar o rumo, né, das coisas. Como que você lida com conflitos dentro de um time? Eu já vivi alguns tipos de conflitos, alguns mais fortes, outros menos fortes. Eu sempre acredito na transparência. Então, quando você tem uma pessoa que destoa do grupo e essa pessoa está gerando conflito, eu acho que tem que ter um feedback, né? Então, eu acredito mesmo na força do feedback. Então, casos, já tive alguns, né? Você chama a pessoa, dá o feedback, fala, você percebe, como é que você se percebe nesse grupo? Por que você não encaixa no grupo? Né? Porque a pessoa vai dizer que ela não se encaixa, alguma coisa do gênero. O pior é quando a pessoa não percebe, né? O pior é quando ela não percebe que ela gera conflito, né? Que ela está causando um desgaste no grupo. E aí, acho que você tem que mostrar, né? Com fatos, com dados. E mais que o feedback, é como ajudar essa pessoa, como você ser um líder colaborativo, um líder que ajuda a desenhar um plano, a validar o plano, né? Eu acho que é meio por aí. Quando o conflito é maior que isso, né? Você tem várias pessoas conflitando com várias pessoas, aí me parece ser uma questão de todo mundo sentar, né? Vamos conversar? Por que não vamos por aqui? O que está acontecendo né? Conversa, feedback, plano de ação. Interessante que na maior parte dos casos não é o técnico, né? Não. Vamos sentar na mesa porque, olha, tem uma ferramenta técnica que vai... Não é isso. É sempre pessoa, né? Pessoa. Que interessante, né? A gente está conversando sobre liderança de times de desenvolvimento e, sem exceção, todos falaram, o maior desafio não é a parte técnica. O maior desafio são as pessoas. São as pessoas. E por quê? Por que você acredita que são as pessoas mesmo? A gente, cada um é um indivíduo que tem a sua formação, os seus valores, né? A sua criação e por aí vai. E o ser humano, a gente vive fases na vida da gente. Então, se você não é um líder situacional, por exemplo, que entende a situação, né? Pô, o Guilherme nesta frente precisa de apoio, porque ele sabe o que ele tem que fazer, mas tem uma questão mais aqui política até, que precisa de ajuda. Então eu vou ajudar o Guilherme assim. Ah, não, nessa situação o Guilherme vai embora, eu vou dar autonomia e tudo bem. Então, cada vez mais o líder tem que ser um líder situacional. Ele tem que entender a situação das pessoas, né? Se você não entende, você passa por cima do que a pessoa está pensando, o que ela está sentindo, e aí você começa a ter problema com as pessoas. Então, um líder que não tem tempo de agenda para se dedicar a pessoas, ele tem grandes chances de ter problemas de entrega, de engajamento. E de confiança, né? De confiança. A gente adquire confiança conforme a gente anda junto, né? Exato. Acho que faz muito A sentido. gente vive hoje em dia um momento interessante, né, dos times, que justamente por causa da IA generativa, aparece a pergunta, será que o meu emprego, mesmo em tecnologia, né, a gente na B3 está usando o Copilot, que é uma ferramenta de aceleração, né, de desenvolvimento, e nessa hora é que eu acho que a gente tem que mostrar as oportunidades, a gente como líder, né, então olha, cada vez mais a gente vai precisar de um engenheiro de prompt,
Por quê? Porque o engenheiro de prompt é aquele que vai ajudar a encontrar o caminho de usar melhor a inteligência artificial. Então, eu acho que é meio por aí, né? O líder, ele tem que ir mostrando os caminhos da empresa, os caminhos de mercado e ajudando a pessoa. Veja, o desenvolvimento é dela. Eu acredito que o plano de desenvolvimento é dela. A responsabilidade pela carreira é dela. Mas eu, como líder, posso e devo ajudar a encontrar caminhos, mostrar alternativas e tal. Interessante. Essa questão, por exemplo, um plano de desenvolvimento individual, né, de um colaborador, geralmente a gente tenta cruzar isso com as necessidades da empresa. Sim. Né? E faz aquele meio termo. Você acha que esse é um caminho legal de se seguir? Sim. A gente usa muito agora na B3 OKRs, né, que são objetivos estratégicos e como medi-los. E a gente sempre procura, quando a gente está trabalhando no plano de desenvolvimento individual, a gente sempre procura ligar ao OKR, né? Então, o que você está querendo atender com isso aqui? A gente tem ferramentas fortes de feedback também. Então, a gente tem feedback 360, a gente tem assessment de líderes, de futuro, a gente tem várias ferramentas que ajudam a gente a ter autoconsciência. Mas, além disso, o plano de desenvolvimento ligado à entrega, uma coisa real, factível, de fato ajuda a própria pessoa a entender por que ela precisa desenvolver, né? Quando você dá o objetivo, fala assim, você tem que construir uma caneca preta. A pessoa fala, o que eu preciso fazer para entregar? Quando você tangibiliza, eu acho que fica mais fácil até desenvolver o plano, né? Sim, faz total sentido. Que conselhos você daria para quem está iniciando um cargo de liderança de uma equipe técnica, por exemplo, hoje? O que você falaria para essa pessoa? Primeiro passo de liderança é deixar de fazer para fazer com que o outro faça igual ou melhor que você. Então, com isso em mente, que você vai ter que deixar de executar e fazer com que o time faça isso. Então, primeira dica, pense em como aquela pessoa que está no seu time pode ser melhor que você. Como aquela pessoa, que treinamentos e que desenvolvimento as pessoas do time precisam para serem melhores do que você foi naquela posição. A outra coisa é se prepare, estude, converse com quem tem experiência, peça dicas. Eu acho que existe um medo no ser humano de mostrar vulnerabilidade, né? E para mim isso, hoje em dia, é uma bobagem, né? A gente é vulnerável, todo mundo é vulnerável. Às vezes a gente está mais vulnerável. E é importante que quem está começando entenda isso, que está tudo bem, né? Se você não sabe como resolver uma situação, busca alguém que tem experiência, que para você é uma referência de liderança, né? Então, eu acredito nisso. Primeiro, você tem que entender que você mudou de posição. E eu acho que esse step é o primeiro step mais difícil de liderança, que é você sair tô entregando um código para fazer com que o time entregue o código. Acho que esse, para mim, é o step mais difícil. E foi o mais difícil para mim também. E olhando para trás e acompanhando tantas pessoas, né, que a gente acompanha, para mim é isso. Você entenda que é o time que vai brilhar e ele tem que brilhar e você tem que fazer ele brilhar. Então, corre lá e vê o que o time precisa e busca apoio, busca rede de conhecimento, busca rede de experiência, porque é aí que você vai conseguir aprender mais rápido. A ideia da liderança servidora, né? Exatamente. Faz muito mais sentido do que... Antigamente funcionou outros modelos, né? Mas se a gente parar para pensar até no contexto que a gente está inserido hoje, não existem tantos livros assim falando sobre, olha, se você vai gerenciar um time que trabalha com investimentos e tem essa faixa etária de pessoas, esse é o padrão, esse é o método que você precisa usar. Não existe esse livro. Não. Né? Então, tem que lidar com... São muitas variáveis, né? Sim. Que a liderança vai precisar encarar como desafios mesmo para ser julgado como sucesso ou não. Muito incrível. E você me lembra uma coisa, né? A gente nunca teve na história tantas gerações juntas, diferentes, trabalhando ao mesmo tempo, né? Isso é você verdade. tem gerações, nós temos todas as gerações no mercado hoje em dia. Antigamente não, né? Você tinha uma ou duas gerações. Hoje você tem todo mundo. Então como é que você faz com que todo mundo trabalhe em harmonia, engajado? Então cada vez o desafio do líder fica mais difícil. Tá aumentando. O desafio aumenta. Então, quanto mais você tiver uma rede, né? Uma rede de apoio, uma rede de troca, é melhor. Sim, né? É aquela questão da diversidade, né? Então, no meu time eu tenho pessoas de idades diferentes, de locais diferentes. A chance disso ser agregador
né, é muito maior. Agora que a gente já conversou sobre todos esses insights, você acredita que o líder precisa ser um grande inspirador para os seus liderados? Eu sempre, como meta profissional, era ser uma líder inspiradora. Nessa linha de ter troca, como é que a gente faz o time crescer junto. Pensa, você não procura na sua carreira alguém para se inspirar? Então, um líder, quanto mais inspirador, quanto mais ele conseguir direcionar as pessoas sem palavras, né? Porque a gente é exemplo. Uhum. A gente sabe que você está sendo observado o tempo inteiro quando você é um líder, né? Mesmo que você não queira, está todo mundo olhando, olha como é que ela senta, como é que ela levanta, como é que ela fala, como é que ela... Então, assim, a inspiração, para mim, é um segredo. É uma arte, não um segredo, é uma arte na liderança de pessoas. Às vezes que eu ouvi "você me inspira", para mim valeram mais que, sei lá, 1000 feedbacks de parabéns pela entrega. Eu acho que um líder inspirador, ele faz total diferença no engajamento, só que não tem uma receita, né? Eu acho que são várias coisas que a gente pode fazer para ser esse tipo de líder, né? E é disso tudo que a gente está conversando aqui, né? De confiança, clareza, propósito e tudo mais. É uma grande receita, né? Exato. Mas o bolo em si, se vai ficar bom ou não, aí vai depender da experiência de cada pessoa, né? Legal. Quais são os próximos grandes desafios da liderança da Elaine na B3? Eu, recentemente, assumi uma área nova, algumas áreas novas. Então, a gente está num processo de transformação, reconstrução, de redesenho. E, junto com isso, tem a questão da diversidade. Junto com os desafios de como a gente vai entregar melhor, que tecnologia a gente vai usar. Eu acho que a IA generativa é um super desafio, né, de como é que a gente põe a IA para agregar e não para desmanchar coisas que deram certo. Além disso, tem a questão da diversidade. Uhum. Então, a gente, por exemplo, a gente tem meta de diversidade, a gente tem ações, a gente tem programas de diversidade. Em tecnologia, que a gente sabe que é um ambiente mais masculino ainda, então a gente tem programas para mulheres. Então, desde estágio, Manas na Tech, a gente tem Devas, que é para desenvolvimento, a gente tem programas, por exemplo, de desenvolvimento de negros e mulheres. A gente tem lá, né, uma batalha de diversidade que todo líder deveria estar preocupado. Eu acho que a gente tem que ter um ambiente diverso e incluso, a gente tem que saber usar a tecnologia a favor de tudo isso, e eu, em particular, tenho essa transformação numa área que eu estou fazendo. Mas para mim é isso, é como é que você junta a diversidade, como é que você estabelece um padrão aqui, como é que você usa as ferramentas que a gente tem hoje, que cada vez vai ser mais rápida, para transformar, e o desafio maior de uma área, que é entregar e fazer o cliente brilhar o olho, né? Então, acho que é nesse desafio aqui que eu estou hoje. Elaine, muito obrigado pela sua presença, foi simplesmente incrível os seus insights. Eu que agradeço, foi muito bom, o convite foi ótimo, eu adoro falar sobre isso, foi muito bom, obrigada. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo Líderes em TI. Sou Paulo Silveira, sou CEO e cofundador da Lura e tô vendo que você tá gostando muito da nossa série de inteligência artificial com líderes. A Lura é essa escola muito reconhecida no Brasil que começou bastante nessa parte de código e a gente foi expandido. Antes a gente era muito focado em só para pessoas que já estavam em carreiras de tecnologia. Há algum tempo a gente enxergou que a tecnologia já estava indo para todas as carreiras, sem exceção. Então eu tô aqui para que você conheça um pouco mais do nosso ecossistema. A gente tem diversas séries aqui no canal da Lura, do Hipsters, desde inteligência artificial nessa parte mais de gestão até no nível mais técnico. E eu queria que você visse, tá aqui o link para você na nossa descrição. E a Lura já se expandiu bastante. A gente também é hoje um centro universitário, através da FIAP, uma faculdade que faz parte da Lura, uma faculdade com mais de 20 anos de tradição apenas em cursos de tecnologia. Isso é, completamente focada, com contato com profissionais e empresas que respiram e fazem tecnologia no Brasil e no mundo. E para isso eu queria também te convidar para conhecer o site e o que a gente aqui na FIAP pode te oferecer. A gente tem diversos MBAs, inclusive MBAs para liderança, que são os Tech Masters, para que você possa se envolver com arquitetura de software, com cloud e com cibersegurança. Mas a gente também tem os Business Masters, que é onde você vai trabalhar com transformação digital,
com gestão estratégica e tudo o que você precisa para gerir a tecnologia no seu time, na sua empresa e seguir nessa carreira, misturando com o que você já conhece, com o que você já trabalha. Também fica o convite para você conhecer as nossas pós-graduações, que é a Pós-Tech totalmente online. Então, realmente, a Alura é esse ecossistema grande que nasceu da comunidade, nasceu do Hipsters, nasceu de sites e fóruns e eventos, onde a gente, quando começou as nossas carreiras, estudava e compartilhava assuntos e novidades, como o que você está vendo aqui nesse vídeo. Fico muito contente, deixa aqui seu like, deixe sua assinatura e continue nos próximos vídeos.